Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui uma resolução de alguns exercícios que o professor Leonardo, apresentou para vocês durante as aulas. Alguns estão nas listas de exercícios e outros que estão no livro. Então nós vamos aqui apresentar as resoluções de algumas das dúvidas que vocês apresentaram ao professor Leonardo. Na folha de exercícios que vocês têm, uma lista de exercícios complementares, um dos problemas que vocês apresentaram dúvida, foi nesse problema número 75, que traz esse exercício. Ache o valor da expressão 4 seno x menos 3 cosseno ao quadrado x, sabendo que tangente x igual a menos raiz de 3, e que x é um arco que pertence ao intervalo de 90 a 180 graus, não incluindo nem o 90 e nem o 180. Muito bem, há várias maneiras de fazer esse exercício. Uma maneira mais rápida, uma maneira mais dinâmica para fazer esse exercício, é nós olharmos exatamente esta informação que tem aqui. Diz o problema que a tangente, não é? A tangente é menos raiz de 3. Tangente do arco x é menos raiz de 3. E que esse arco x, ele se encontra, olha aí, neste intervalo de 90 a 180 graus, que diz para nós, que é o mesmo que dizer, que o arco x é um arco que pertence ao segundo quadrante, porque é no segundo quadrante, não é? Vocês aprenderam aí, que é no segundo quadrante que as medidas dos arcos estão entre 90 e 180, considerando somente uma volta no ciclo. Ok? Então, nós temos aí que o arco x é aquele arco cuja a tangente tem o valor menos raiz de 3 e que ele é um arco que está no segundo quadrante. Então, nós vamos fazer um esboço rapidamente aqui do ciclo trigonométrico, para nós podermos ter uma noção do que vamos fazer. Olhe bem. Supondo que isso aqui é a circunferência trigonométrica, certo? Então, interceptado aí pelo eixo do y e pelo eixo x, certo? Faz um desenho rápido. Olha aí. Lembre-se que esse eixo das abscissas é o eixo dos cossenos, né? Enquanto que o eixo das ordenadas é o eixo dos senos. Aqui que nós encontramos seno de x. E que temos também um eixo perpendicular ao eixo dos cossenos, passando pelo ponto notável aqui, né, o eixo tangente a esta circunferência, portanto, é o eixo das tangentes. Ok? Esse aqui, então, é o eixo das tangentes. Como o problema diz que a tangente é menos raiz de 3, não é? Eu entendo, então, que a tangente é algum valor que está nesta região do eixo das tangentes. Né? É um valor aqui no eixo das tangentes que tem a medida menos raiz de 3. Muito bem, que menos raiz de 3 eu não conheço, não. Mas eu conheço dos ângulos notáveis aquele que tem a tangente com valor de raiz de 3 positiva. Este eu conheço. Pela tabela de ângulos notáveis, nós sabemos que o ângulo que tem a tangente com o valor de raiz de 3 positiva é aquele ângulo que tem por medida, né, o ângulo que tem a tangente valendo raiz de 3 positiva é o ângulo de 60 graus. Certo? Muito bem, mas o que nós queremos é aquele ângulo que tem a tangente com o valor de menos raiz de 3. Portanto, o mesmo valor, mesmo tamanho da tangente do 60, mas no sentido negativo. Então, teríamos aqui, por exemplo, ó, este é que é o menos
raiz de 3. Assim, o ângulo que tem a tangente neste ponto do gráfico é aquele ângulo que está nesta continuidade aqui. É um ângulo que tem a sua extremidade neste ponto do círculo ou um ângulo que tem a extremidade neste ponto do círculo. Portanto, nós temos duas possibilidades de ângulo, certo? Duas possibilidades de ângulo cuja tangente tem o valor menos raiz de 3. Nós temos um arco, um ângulo, que tem origem aqui e extremidade neste ponto. E temos também um arco com origem aqui e extremidade lá no quarto quadrante neste ponto aqui. São os dois ângulos, dois arcos, cuja tangente é menos raiz de 3, objeto do nosso exercício, certo? Quer dizer, é o arco X do nosso exercício. Como ele afirma que X está no segundo quadrante, então nós temos aí a opção fechada. O ângulo, o arco X a que ele se refere, é o arco que começa, tem origem aqui nesse ponto, e tem a sua extremidade, olha aqui, ó, neste ponto do círculo. Este que eu pintei em verde é que é o arco X. Ele é um arco que pertence ao segundo quadrante e é côngruo do arco de 60. Então, o arco X, que é esse verde, o arco X do problema, que é esse que eu estou colorindo de verde, é o que aparece aqui no enunciado, está vendo? O X que está aqui no arco, está pintado aqui no círculo em verde, é um arco que está no segundo quadrante e é côngruo do ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Portanto, a tangente do X vale a mesma coisa da tangente do 60 com sinal negativo. E qual é o ângulo que pertence ao segundo quadrante e é côngruo de 60? A operação que eu faço para achar o arco X é uma operação simples. O ângulo X é 180 menos 60, visto que ele é um arco que está no segundo quadrante e é côngruo de 60 no primeiro. Então, este arco do segundo quadrante, eu calculo com base no côngruo dele no primeiro quadrante, que é 60, fazendo essa continha, 180 menos 60. Portanto, o arco X que nós estamos procurando mede 120 graus. Bom, sabendo agora que o ângulo X é 120 graus, eu posso fazer o valor da expressão desejada. Então, nós vamos ter aí, com a expressão desejada, 4 vezes o seno de 120 menos 3 vezes o cosseno ao quadrado de 120. E quem é o arco de 120? Voltamos lá no ciclo. 120 é aquele arco que está no segundo quadrante, côngruo de 60. Portanto, seno de 120 e cosseno de 120 vão ser os mesmos valores em módulo do seno de 60, né, e do cosseno de 60. Em módulo. Por quê? Porque como a posição do arco X é no segundo quadrante, eu tenho que me lembrar que nesta posição o arco tem o seno positivo, mas ele vai ter o cosseno negativo. Então, respeitando os sinais de acordo com a posição desse ângulo de 120 e respeitando que ele é côngruo de 60, isso significando que seno de 120 em módulo e cosseno de 120 em módulo são iguais aos de 60, certo? Portanto, nós temos aí seno de 120, o mesmo em módulo que o seno de 60. Agora, considerando que ele está na região, o seno de 120 está na região positiva do eixo do seno, portanto, ele é igual, inclusive em sinal, ao seno do
60. Certo? Já o cosseno, só o cosseno, não é o quadrado não, olha. O cosseno do 120, ele, pela sua posição, né, ele é côngruo de 60, e então, em módulo, o cosseno dele vai ser igual ao de 120, mas pelo fato dele estar aqui no segundo quadrante, eu tenho que me lembrar que quando eu buscar o cosseno dele, ó, que é aqui, vai dar no sentido negativo do eixo dos cossenos. Portanto, o cosseno de 120, ele é sem módulo, ele é menos o cosseno de 60 graus. Ok? Então, olhando na tabela de ângulos notáveis, nós vamos trocar esses valores pelos seus respectivos. Então, nós vamos ter lá 4 vezes o seno de 120 igual ao seno de 60. E o seno de 60, nós já sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, 4 seno de 120 é o mesmo que 4 seno de 60, 4 raiz de 3 sobre 2. Menos 3 vezes o cosseno de 60, pela tabela de arcos notáveis, nós já sabemos que é 1 meio. Cosseno de 60, 1 meio. Então, menos o cosseno de 60 seria menos meio. Porém, como aqui no exercício, o cosseno de 120, que é o mesmo que menos cosseno de 60, está elevado ao quadrado, nós vamos ter, então, menos meio elevado ao quadrado. E agora fica uma aritmética facinha de fazer. O 4 que multiplica raiz de 3 sobre 2 pode ser simplificado. 2 simplifica ali com 4, aqui fica 1, e lá em cima, 2. Certo? Portanto, nós ficamos com 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3, desse lado. Menos 3 vezes, né? Menos meio elevado ao quadrado, que é 1 quarto. Portanto, no final, ficamos com a expressão 2 raiz de 3 menos 3 quartos. Pronto. Esse, então, é o valor da expressão procurada aí no exercício proposto, nessa lista de exercícios que o Leonardo deu. Eu posso deixar a resposta desta forma que está aqui, ou então efetuar essa subtração de fração. Lembrando que o mínimo múltiplo comum é 4, certo? E eu faria, então, 4 dividido por 1, que é o denominador aqui, dá 4, vezes 2 raiz de 3, 8 raiz de 3. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Então, posso deixar a resposta tanto dessa forma, quanto desta, que aqui está. E está aí, finalizado esse exercício, sem nenhuma dificuldade de ser feita. Ok? Vamos para o outro, então. O próximo exercício, que ainda é da folha de exercícios complementares, ele traz um pedido, né, de que se simplifique esta fração aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Simplificar a fração é tornar a fração irredutível, ou seja, tornar as expressões que estão nesta divisão, né, nessa proposição aqui, as expressões que não podem mais ser subdesenvolvidas. Quer dizer, não posso mais diminuir essa expressão em termos nem de função trigonométrica e nem de valor. Então, aqui nós temos tangente, que é uma relação trigonométrica, cotangente, que é outra relação trigonométrica, e a cossecante. Essas três relações trigonométricas que aqui estão, elas são derivadas das funções mais elementares, que são seno,
e o cosseno. Então, eu posso resolver esse exercício exprimindo cada uma dessas expressões em função de seno e cosseno, para eu colocá-las de forma irredutível, já que seno e cosseno eu não posso reduzir mais. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Olhe lá. Acompanhe aqui comigo a resolução. Olha. Onde tem tangente de x, eu posso escrever o significado da tangente, que é a divisão do seno de x, né, pelo cosseno de x, supondo que o cosseno de x é diferente de zero, né? Mas cotangente de x, nós sabemos que é o inverso da tangente. Portanto, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente, obviamente, é cosseno x sobre seno de x. Ok? Supondo seno de x diferente de zero também aí nessa expressão. E a cossecante de x, nós sabemos que é o inverso do seno de x. Portanto, onde tem cossecante de x, nós vamos trocar por 1 sobre seno de x, ou seja, o inverso do seno de x. Quando nós fizemos essa troca, observe que no numerador da expressão dada aparece uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, para realizar esta soma de frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum ali entre as duas expressões é o produto delas. Ou seja, é o cosseno x vezes o seno de x. Certo? Fazendo, então, o processo de minimação. Cosseno x vezes seno x dividido por cosseno x. Então, eu cancelo o cosseno com o cosseno, sobra seno. Então, cosseno x vezes seno x dividido por cosseno x, seno x, vezes seno x lá no numerador, nós temos, então, seno ao quadrado x. Mais cosseno x vezes seno x, que é o mínimo, dividido por seno x, vai sobrar cosseno x, visto que eu vou cancelar o seno daqui com o seno de lá. Então, cosseno x vezes seno x, que é o mínimo muito comum, dividido por seno de x, cosseno x, vezes cosseno x, que está lá no numerador, cosseno ao quadrado de x. Ok? Embaixo, como eu não mexi no denominador, continua sendo 1 sobre seno de x. Perfeito? Voltando agora lá no numerador da expressão dada. Nesta fração que aqui ficou, nós temos no numerador desta divisão que está lá em cima, quer dizer, só esse pedacinho aqui, eu vou colocar, circular com outra cor, olha, só este elemento aqui, ó, que eu estou colocando, destacando em alaranjado, aí, só essa expressão que está aqui, ela é aquela expressão fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que eu sei, já aprendi, que tem o valor de 1. Essa aqui é a expressão fundamental da trigonometria. Portanto, aqui fica sendo 1 sobre cosseno de x, seno de x. Cosseno de x vezes seno de x. E aqui embaixo, continuamos com 1 sobre o seno de x. Observe que agora nós temos aqui, deixa eu destacar de novo, uma divisão
de duas frações. Esta fração que eu estou circulando de vermelho, dividida por essa outra aqui, que também eu circulei de vermelho. E a divisão de duas frações, se você está recordado, como é que a gente resolve? Né? Qual é a técnica para resolver a divisão de fração? Nós mantemos a primeira fração como ela está. Não é isso mesmo? Mantemos a primeira fração como ela está, portanto, vai ficar 1 sobre cosseno de x, seno de x. Vamos inverter para multiplicação e inverter a segunda fração, aqui está lá no denominador, que era 1 sobre seno de x, passa a ser seno de x sobre 1. Nessa multiplicação de fração, agora eu posso fazer a seguinte simplificação. 1 simplifica 1, obviamente. E cosseno de x vezes seno de x, simplificamos o seno de x daqui com o seno de x dali. Dividindo tudo por seno de x. Portanto, aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Na sobra, então, ficou 1 vezes 1, 1. Cosseno de x vezes 1 cosseno de x. Portanto, esta expressão original aqui, simplificada, né, reduzida, chegou a esta outra que é irredutível, 1 sobre cosseno de x, que pode ser substituída por secante de x, visto que a secante de x, por definição, é o inverso do cosseno. Então, pronto, está aí. Simplificada aquela expressão original. A expressão original era tangente x mais cotangente de x dividido por cossecante, e ela, simplificada de forma irredutível, veio para 1 sobre cosseno de x, que também pode ser chamado de secante de x. Ok? Vamos lá para o outro problema agora. O outro é um exercício que estava no livro de vocês, que se encontra na página 87 e é o exercício 21. É um exercício que pede que se resolva esta equação. Seno ao cubo de x vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. É a resolução desta equação aqui, igual a 1/4. Bem, o que nós vamos fazer para resolver aí esta equação? Observe você que nessa equação nós temos duas parcelas, esta e esta. São duas parcelas, né, que somadas tem que dar 1/4. Ok? Observe que essas duas parcelas, elas têm fatores, né, apresentam fatores que são comuns. Enquanto nessa parcela nós temos dois fatores, um é seno x, que está elevado ao cubo, vezes cosseno de x, na outra nós temos cosseno de x, que está elevado ao cubo, vezes seno de x. Então, ambas as parcelas têm esse produto, seno x, cosseno x. Como ele é um produto que é comum às duas parcelas, nós podemos colocar seno x vezes cosseno x, ou cosseno x vezes seno x, tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Podemos colocar esse produto em evidência. Então, é isso que nós vamos fazer. Veja lá. Colocando, então, seno x vezes cosseno x, que é esse produto aí, em evidência,
nós vamos ter assim. Nesta parcela, quando nós colocamos seno x vezes cosseno x em evidência, né, nós teremos agora sobrando seno x, né, elevado ao quadrado. Por quê? Seno ao cubo de x é o mesmo que seno ao quadrado de x vezes seno de x. Mas como o seno de x foi colocado em evidência aqui, então fica o seno ao quadrado, que sobra, digamos assim, neste seno ao cubo. Certo? Então, só para você entender o que eu fiz. Ó, aqui, em seno ao cubo de x, entenda que isso é o mesmo que escrever seno ao quadrado x vezes seno de x. Então, quando eu coloquei essa expressão aqui em evidência, o seno x, que fazia parte do seno ao cubo, né? O seno x aqui, ó, que fazia parte do seno elevado ao cubo, veio para cá em evidência. Então, sobrou o seno ao quadrado de x, que é a outra parte dele lá. Ok? Vezes, naturalmente, 1. Porque o cosseno de x que eu coloquei em evidência é exatamente esse cosseno de x que está aqui. Então, ficou seno ao quadrado de x vezes 1, que não precisa ser escrito. Certo? Aqui. Mas, quando eu coloquei agora essa segunda parcela, quando eu coloquei o seno vezes de x vezes cosseno de x em evidência, o raciocínio análogo ao que fizemos antes, né? Colocando em evidência, neste produto, ao ser colocado seno x vezes cosseno x em evidência, sobra-nos cosseno ao quadrado de x vezes 1. O cosseno ao quadrado sai daqui. É o que sobrou aqui. E o seno de x que vai virar naturalmente 1, porque o seno de x veio para cá em evidência. Certo? Então, foi simplesmente colocar em evidência. Do outro lado da equação, continuamos com 1/4. Acompanhou? Bem, agora, recorde de novo. Essa expressão que aparece aqui dentro do colchete, para nós é a expressão conhecida. E isso é a relação fundamental da trigonometria, que nós já sabemos que dá 1. Portanto, o exercício agora passa a ser seno x vezes cosseno x vezes 1, que vai nos dar seno x vezes cosseno x. Então, seno x cosseno x vezes 1, seno x cosseno x, que tem que dar 1/4. Ok? Certo? Aí nós vamos fazer um artifício aqui. Olha, veja bem. Se a gente pegar esta equação, tá? E multiplicar por 2, membro a membro, então, multiplicando por 2, membro a membro, quer dizer, multiplicando-se os dois membros dela por 2, olha o que vai acontecer. O primeiro membro passa a ser 2 seno x cosseno x. Certo? E o segundo membro, ele passa a ser 2 vezes 1/4, que é 1/2. Então, multiplicando aqui por 2 seno x cosseno x. E 1/4 também sendo multiplicado por 2, 1/2. Ok? Até aqui? Quando eu fiz esse artifício, que é multiplicar membro a membro por 2, observe que, chamando a atenção de você, olha, esta expressão que está aqui também é uma expressão bastante conhecida nossa. 2 seno x cosseno x
é a resolução que nós fazemos para o cálculo de seno do arco duplo. Seno de 2x, o seno do arco duplo. Então, 2 seno x cosseno x é o mesmo que seno de 2x. E o resultado disso tem que dar 1 meio. Agora nós temos, então, uma equação simples, uma equação daquelas mais fundamentais da trigonometria. O seno de um ângulo deve dar 1 meio. Então, eu tenho que procurar no ciclo trigonométrico quais são aqueles arcos cujo seno tem o valor de 1 meio. Tá certo? Como o problema original, ele não deu nenhuma limitação não deu limitação nenhuma quanto ao universo do arco X, quer dizer, ele não diz que o X é um arco que pertence ao primeiro quadrante, ou ao segundo, ou ao terceiro, mas ele está resolvendo essa equação aqui em R, né? Eu vou até escrever isso aqui, que estamos resolvendo essa equação no universo real, né? Então eu tenho que fazer uma pesquisa de todas as possibilidades de ângulos, na verdade, que meçam, aliás, que tem o seno medindo 1 meio. E olhando isso no ciclo trigonométrico, vamos fazer aqui uma pequena recordação, ó. Aqui está o ciclo trigonométrico, o eixo do seno e o eixo do cosseno. Relembrando, aqui é o eixo do seno e aqui é o eixo do cosseno. O que nós queremos saber é aonde o seno, quer dizer, em qual ângulo o seno tem valor meio. Meio é aqui. Aqui é meio, né? Este tamanho aqui que eu estou achuriando no ciclo trigonométrico é que é o tamanho de medida meio, portanto é o seno meio. Os ângulos, portanto, aqueles ângulos do ciclo trigonométrico que tem o seno com esse valor de 1 meio, são os ângulos que estão nessa faixa aqui do ciclo, ó. Ou seja, no primeiro quadrante é aquele ângulo que sai da origem e termina aqui, tem extremidade aqui, ou então é aquele ângulo que tem origem aqui, no ponto origem do eixo cartesiano, né? E tem a sua extremidade, ó, aqui, neste ponto do eixo. Ou seja, são dois arcos côngruos, um com a extremidade no segundo quadrante e outro com a extremidade no primeiro quadrante. Esses no âmbito de uma volta, né? Considerando, então, apenas uma volta no ciclo, nós temos duas possibilidades de ângulo cujo seno vale meio. Nós temos o ângulo de 30 graus, ou em radianos, π/6, certo? E o côngruo dele, que é o π menos π/6, ou 5π/6, certo? Agora, não é só no âmbito de uma volta. Eu tenho que pensar que eu estou resolvendo o problema em R. Então, eu preciso de todas as possibilidades. Quer dizer, todos os ângulos que, independente de rodarem aqui no ciclo trigonométrico, parem junto com o arco de π/6 ou junto com o arco de 5π/6. Então, os arcos que têm o seno com valor de meio são aqueles arcos que
giram no ciclo e terminam junto com o π sobre 6, ou então aqueles que giram no ciclo trigonométrico e param junto com 5π sobre 6. Então, nós podemos dizer que 2x, 2x pode ser o arco de π sobre 6 mais 2kπ com k pertencente a z, né, aos números inteiros, π sobre 6 mais 2kπ, quer dizer, a família dos arcos côngruos de π sobre 6, todos que dão várias voltas no ciclo trigonométrico, mas que terminam e param junto com o π sobre 6, ou então são o 2x, são aqueles arcos que também dão voltas e mais voltas no ciclo trigonométrico e param junto com 5π sobre 6. Portanto, nós vamos escrever 5π sobre 6 mais 2kπ. Lembrando que k pertence a z, ok? Deixa eu colocar isso escrito aqui em cima. K pertence aos números inteiros, ao conjunto z, certo? Então, vamos lá. Como eu quero o valor de x, então eu vou passar o 2 para cá, dividindo. E ao passar o 2 para cá, dividindo, nós vamos ficar com a primeira possibilidade para o x. X igual π sobre 6 dividido por 2, que vem para cá, π sobre 12. Mais 2kπ dividido por 2, que passou para cá, kπ. Pronto, é a primeira solução geral da equação proposta. E a segunda solução é aquela que está nesta equação, ou seja, x vai ser, passando o 2, então, dividindo, 5π sobre 6 dividido por 2, 5π sobre 12. Mais 2kπ dividido por 2, kπ. Pronto. Então, aqui nós temos as duas resoluções, né? As duas possibilidades, portanto, de arco x que obedecem, que satisfazem a esta equação. Seno ao cubo x vezes cosseno x mais cosseno ao cubo x vezes seno x igual a 1 quarto. Se o problema tivesse colocado lá no enunciado dele, aqui no enunciado, que o x era um arco restrito ao intervalo de 0 a 360, ou de 0 a 2π, então eu não precisava de colocar as respostas gerais. Eu ia colocar apenas aquelas respostas que estão restritas a uma volta. Portanto, ia dar apenas o π sobre 6 ou o 5π sobre 6. Como o problema é um problema genérico, então eu tive que dar a resposta também genérica. Toda a família do π sobre 6 ou toda a família do 5π sobre 6. Tá claro? Ok? Então, vamos agora para o último exercício proposto pelo Leonardo. Às vezes eu demoro aqui, gente, porque eu perco o cursor, né? Agora, vamos lá. Esse exercício é um exercício de demonstração. Um exercício assim que não é muito comum de aparecer em provas aí do PISME. Não é muito comum. Não quer dizer que não apareça, tá? Mas não é um exercício aí muito comum, não. Mas, vamos lá.
Ele quer que prove que a expressão cosseno de alfa mais beta vezes cosseno de alfa menos beta é o mesmo que cosseno ao quadrado beta menos seno ao quadrado beta. Isso é o típico problema de demonstração de identidade. Aqui nós temos a identidade. Estamos afirmando que esta expressão que aqui está é idêntica a esta que aqui está. Ou seja, resolver ou aplicar essa expressão que está aqui, fazer este cálculo que está aqui, é o mesmo que fazer aquele cálculo lá. O que ele quer é que a gente prove. Exercícios de demonstração de identidades, a gente deve fazer sempre assim. Nós escolhemos um dos dois membros da identidade e desenvolvemos para que ela chegue ao outro membro. Então, ou eu desenvolvo o segundo membro, buscando fazê-lo, né, resultar no primeiro, ou desenvolvo o primeiro para que ele fique igual ao segundo. A dica é, procure desenvolver sempre aquele membro que tem maior quantidade de informações, porque fica mais fácil para você descobrir elementos para fazer essa demonstração. Então, partindo dessa dica que eu dei, vamos fazer a demonstração. Vamos procurar demonstrar. Então, vou escrever aqui, ó, vamos demonstrar partindo do primeiro membro. E eu escolhi partir do primeiro membro, já expliquei para vocês na dica. A primeiro membro é ela tem muito mais elementos para a gente desenvolver do que o segundo membro. Tá certo? Então, nós vamos fazer aí o desenvolvimento deste primeiro membro, para que a gente possa provar que ele é igual lá ao segundo membro. E a demonstração disso passa por uma coisa muito simples, né? A gente deve conhecer esses cálculos básicos, que é o cosseno de A mais B, o cosseno de A menos B, esses cálculos que a gente trabalhou durante o estudo da trigonometria. Então, vamos lá. Cosseno de alfa mais beta, nós temos já conhecimento de como desenvolver. Cosseno alfa mais beta é o mesmo que cosseno alfa, né, vezes cosseno beta, né, menos seno alfa, seno beta. Isso é o desenvolvimento de cosseno de alfa mais beta. Certo? Vamos colocar isso entre parênteses, então. Aí, o desenvolvimento de cosseno de alfa mais beta. Vezes. Agora vamos desenvolver o cosseno da diferença de dois arcos. O cosseno de alfa menos beta. Cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Pronto. Isto aqui é o desenvolvimento de cosseno de alfa menos beta. Muito bem. Posto depois que foi feita esse desenvolvimento, a gente observa aqui que nós temos um produto. Olhe bem o que nós temos. Um produto envolvendo uma soma e uma diferença. Olha, vou colocar de vermelho, para você perceber. Ó, esta expressãozinha menos esta aqui, multiplicada por, novamente, esta expressãozinha aqui. Olha ela aí de novo. Tá vendo? É a mesma. Essa e essa são a mesma lá. Tá vendo que é a mesma expressão? Ó.
essa expressão menos essa, vezes essa expressão de novo, mais, olha quem aparece aqui agora, olha. A mesma que estava aqui. Viu bem lá? Ó? Olha. Olha aí. Então, nós temos essa expressão menos essa, multiplicado por essa expressão de novo, mais aquela outra de novo. Isso nos recorda, né? Então, vou colocar aqui, ó, lembrando. Que, né? Isso nos recorda lá a professora Márcia. Lembra-se da professora Márcia? Lá no ensino fundamental? Produtos notáveis. Né? Aqui nós temos aquele produto notável do tipo, olhe bem, A menos B vezes A mais B. Não é isso mesmo, aliás? Ó, A menos B vezes A de novo mais B. Então, o produto notável A menos B, A mais B, você aprendeu lá com a Márcia, no ensino fundamental, que ele é igual a ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Certinho? Ou seja, né, esta expressão que está aqui dessa forma, ela vai passar a ser para nós, olha o que ela vem ser para nós agora. Isto aqui é a mesma coisa que este ao quadrado, cosseno alfa, cosseno beta, ao quadrado, que seria o A ao quadrado aqui, né? Seria o A ao quadrado, menos seno alfa, seno beta, aí, ó, seno alfa, seno beta, ao quadrado. Porque isto aqui é como se fosse ali no produto notável, olhe bem, o A menos B, certo? Que multiplica o A mais B, ali do produto notável, tá bom? Então, por isso que ficou A ao quadrado menos B ao quadrado, então nós temos o A ao quadrado menos o B ao quadrado, correto? Certo? Muito bem. Agora, lembre-se que você aprendeu que existe uma relação fundamental na trigonometria, que eu vou colocar ela aqui em cima. Ó, relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Para qualquer arco, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Vamos deixar essa relação fundamental aí como uma reserva que pode nos ajudar mais aqui na frente. Vamos lá. Esta conta aqui agora, gente, ficou assim. Lembre-se você, recorde. Ó, perdi o cursor de novo. Ah, tá aqui. Ó, tá aqui o cursor. Cosseno alfa vezes cosseno beta elevado ao quadrado é um produto elevado ao quadrado. Portanto, isso vai dar cosseno ao quadrado alfa, certo? Cosseno ao quadrado alfa vezes cosseno ao quadrado beta. Menos essa multiplicação elevada ao quadrado vai nos levar a seno ao quadrado alfa vezes seno ao quadrado beta. Certo? Agora nós vamos fazer uma
relação entre isso que nós obtivemos aqui com a relação fundamental lá em cima. Ó, aqui onde nós lemos cosseno ao quadrado de alfa, nós podemos substituir assim, pela relação fundamental, cosseno ao quadrado de alfa, é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de alfa, se a gente trouxer para cá. Então, aqui onde está escrito cosseno onde está escrito cosseno ao quadrado de alfa, nós vamos trocar isso por 1 menos seno ao quadrado alfa, lá da relação fundamental. E da mesma forma, aqui onde tem seno ao quadrado de beta, nós vamos trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Portanto, essa conta vai passar a ser 1 menos seno ao quadrado alfa, que entrou aqui no lugar do cosseno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado beta. Certo? Menos seno ao quadrado alfa, que eu repeti, vezes, e aí agora onde está escrito seno ao quadrado beta, 1 menos cosseno ao quadrado beta. Certo? Então, nós temos isso aqui. Ó. Nós ficamos assim. Esta expressão que veio no lugar de cosseno ao quadrado alfa e esta expressão aqui que veio no lugar de seno ao quadrado beta. Efetuando agora, olha aí, onde é que está o cursor? Perdi de novo o cursor. Cadê o cursor? Quando eu estou encontrando o cursor. Ó, gente, perdi o cursor, ó. Aí não consigo escrever porque eu não sei onde está o cursor. Ah, tá ali. Encontrei o cursor agora. Finalmente encontrei o cursor, ó. Aqui está o cursor. Opa! Olha o cursor descendo, olha o cursor descendo, aqui. Então vamos continuar a historinha aqui, ó. Fazendo a propriedade distributiva lá, ó, olha o que vai ficar. 1. Aí eu estou aqui agora, gente, ó, fazendo a propriedade distributiva. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, tá? Então aí vai dar, olha lá, 1 vezes cosseno ao quadrado beta, cosseno ao quadrado beta, certo? Menos, agora eu vou fazer aqui, ó. O que eu estou fazendo agora é esse aqui, ó. Olha ali o que eu vou fazer agora. Seno ao quadrado alfa vezes cosseno ao quadrado beta, na propriedade distributiva. Então, vamos escrever isso. Seno ao quadrado alfa multiplicado por cosseno ao quadrado beta. Terminei desse primeiro membro. Agora eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa. Vamos distribuir aqui e depois lá na frente, ó. Então, vamos ficar com menos seno ao quadrado alfa, certo? Mais seno ao quadrado alfa
cosseno ao quadrado beta. Ok? Pronto. Observe que agora nós temos aqui, ó, menos seno ao quadrado alfa cosseno ao quadrado beta e mais seno ao quadrado alfa cosseno ao quadrado beta. São duas expressões opostas. Então, esta aqui cancela esta que está aqui. De modo que no final sobrou cosseno ao quadrado beta menos seno ao quadrado alfa, que é exatamente a expressão que está lá no segundo membro. Tá vendo? Olha lá. O que tem no segundo membro? Cosseno ao quadrado beta menos seno ao quadrado alfa. Olha o que nós encontramos no final. Cosseno ao quadrado beta menos seno ao quadrado alfa. E nós encontramos esta expressão desenvolvendo o primeiro membro aqui da identidade. Então, nós desenvolvemos o primeiro membro e provamos que, ao desenvolvê-lo, o resultado dá exatamente o que está proposto aqui no segundo membro. Portanto, como queria demonstrar. Tá aí. Provamos a identidade. Então, pessoal, é isso aí. Ok? Nós resolvemos, então, este problema da página 87, este problema da folha de complementares, que é o exercício 70, letra A, e também este exercício 75, que foi proposto, que são as dúvidas que vocês tiveram aí durante as aulas com o Leonardo. Espero que vocês tenham entendido, espero que a resolução tenha sido facilitada para vocês e continue estudando, continue fazendo os exercícios, porque só quem faz exercícios todos os dias, não precisa ser muito, se você faz exercícios todos os dias, por pouco que sejam, no final do ano inteiro, isso se transforma num tudo. Como uma menina que deu uma entrevista aí para o MGTV há poucos dias, uma aluna de alguma escola aqui de Juiz de Fora, ela usou uma expressão assim: é melhor comer um bife por dia do que um boi inteiro de véspera. Isso aí é certo. Não queira deixar para estudar tudo na véspera. Estude um pouquinho todos os dias, que esses conhecimentos vão acabando incorporando a você essas maldades, esses insights que a gente tem para resolver exercícios, vão acabando se desenvolvendo em vocês, e aí vocês não vão ter nenhum problema quando tiver uma questão para resolver no PISME ou no Enem. Tá bom? Então, um abraço para vocês e espero que tenham gostado. Tchau, tchau, então.